Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Desejamos a todos uma boa noite na paz do Senhor, que possam desfrutar desses momentos que estaremos aí passando aí a primeira aula teológica e esperando em Deus que cada lição possa ter grandes aproveitamentos, que seja para a honra e glória do Senhor e também o nosso crescimento espiritual. A coisa mais importante para um salvo é justamente crescer no conhecimento da palavra de Deus. E todos nós temos a oportunidade de conhecer cada dia mais as maravilhas de Deus que são reveladas a nós, os seus servos. Então eu julgo de suma importância o que nós vamos passar hoje, na próxima quarta-feira, até quando o Senhor nos permitir. Ok? Então nós vamos orar a Deus. E sem perder muito tempo, nós estaremos aplicando mais as lições, a primeira matéria desta noite, a fim de não ocupar muito a garganta com cânticos. Então seria apenas aula teológica, certo? Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos e conversar com Deus. Nosso Deus, nosso bondoso Pai celestial, louvado seja o teu santo e bendito nome. Amém. Te agradecemos, meu Deus, pelos teus cuidados paternais a nós, teus filhos, pois o Senhor até aqui tem nos ajudado e podemos dizer bem alto, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E tenho certeza que vai continuar ajudando até aquele dia em que todos nós estaremos na presença do Senhor. Ó Deus amado, abençoa esta lição que vamos passar nesta noite. O início dessas aulas teológicas. Pedimos que nos ajude, porque somos tão pequenos, insuficientes, mas o Senhor é grande, é inteligente, suficiente para nos ajudar na ministração da tua santa e bendita palavra. Amém. Abençoa minha vida, abençoa meu lar, continue nos sustentando e abençoa todos os irmãos, as irmãs, que farão parte dessa escola, a escola de profetas. Pedimos que o Senhor esteja, neste momento, preparando todos os corações para receberem esta lição tão maravilhosa. E abençoa também a saúde deles, suas famílias, seus familiares, para que possam também desfrutarem das tuas bênçãos, das tuas riquezas. Ó Pai querido, nos abençoe, nos oriente, nos capacite, e toda a honra, toda a glória seja dada ao nome santo do Senhor dos Exércitos. Amém. Pai, nós precisamos do Senhor e pedimos em favor de todos aqueles que talvez gostariam de participar hoje, mas não podem. Abençoa todos que estão enfermos. Ó meu Deus, conforta-os, cura-os segundo a tua vontade e abençoa todo o teu povo. Nós oramos e te agradecemos em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs,
nós não vamos apresentar os que estão chegando, embora eu estou vendo ali as fotos, né? Mas vamos ouvir. É bom, né, que a gente participe aí com os irmãos. Irmão Wagner Fernandes. Irmão Wagner Fernandes, então está aí. Uma boa noite, irmão. Irmã Alzira falou que hoje não chegou. A irmã Alzira também está aí presente. A Dani Daninha. Dani, Daninha, Isabelinha. Maria Teodoro. A irmã Cida, irmã Maria Teodoro. Irmã Cleide Jane. A irmã Cleide Jane, amém. Irmão Paulo André. Irmão Paulo André, possivelmente aí todos. Irmã Elineide. Irmã Elineide. E Josué Lacerda. Irmão Josué Lacerda, uma boa noite, Deus que abençoe. A irmã Laide. A irmã Laide. A Laide, muito bem. Elineide. Ok, então são os irmãos que estão aí com os seus aparelhinhos e os demais que possivelmente estão aí ao lado. Então, uma boa noite a todos, que Deus esteja abençoando. Então, nós vamos dar início hoje, ao invés de termos o culto de oração, nós tivemos ontem, presencialmente, né, as irmãs casadas e solteiras, e amanhã também terá culto de oração no templo da igreja com os masculinos, ok? Então, decidimos hoje ajudar um pouco através do estudo teológico. Irmão Douglas também. Teologia é muito importante, né? É a ciência de Deus. São ensinamentos sobre as coisas do nosso Deus. Nós vamos ter vários versículos para lermos. E os irmãos que puderem acompanhar, amém. E que não tiver aí condição de acompanhar, não tem problema, é somente confiar e nós vamos fazer a leitura, certo? Vamos procurar ser bem aplicativo e também resumindo alguns assuntos, mas tudo para que vocês possam realmente entender melhor, ok? Então é importantíssimo a aula teológica. Muito bem, se a gente ler Kátia também está aí, lá de Rio Preto. Uma boa noite para a irmã. Ok? Se nós lermos em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, o nosso Deus fala dessa forma com Abacuque e também com a nação de Israel, para que os irmãos tenham uma noção como que Deus faz questão que tudo aquilo que Ele ensinou, passou, possa ser do nosso conhecimento. Para que venhamos a conhecer as maravilhas de Deus e também como conduzir as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Então, Abacuque 2, verso 2, diz assim, é um livro um pouco difícil, né, de achar, depois de Miqueias, tá? Naum, e antes de Zacarias, né, de Sofonias. Então, Abacuque 2, 2 diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível, como se fosse isso aqui, né? A primeira aula, coisa que eu vos tenho mandado, bem legível. Torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Às vezes a gente vê isso, outdoors, né? E aquelas letras bem grandes. E a gente passa correndo
E dá para ler algumas coisas sim, né? Então, Deus está falando com Abacuque para fazer algo bem legível, escritas bem legíveis, ao ponto de todos entenderem o que Deus estava querendo anunciar. Escreve-a em tábuas bem legíveis, para que aquele que passe correndo possa ler. Certo? Então, meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isto, com esse versículo? Eu quero dizer o seguinte, que Deus, Ele faz muita questão que todos os seus ensinamentos, as suas escritas, sejam conhecidas do seu povo. Não está se referindo ao povo do mundo, que às vezes acham tão difícil, dificulta tudo, inclusive até no passado, quando era proibido a leitura da Bíblia, infelizmente. Hoje não, né? Mas muitos acham difícil a leitura da palavra de Deus. Mas o mesmo não acontece conosco. Por quê? Porque toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém? E o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o que está dentro de nós e vai esclarecer para nós, né? Então não deve haver nenhuma dificuldade de nós conhecermos todos os ensinamentos da palavra de Deus. Muito bem, eu estava pensando sobre o passado, né? Um passado não muito distante. Então, nós falávamos muito sobre Instituto Bíblico. Até hoje ainda tem o Instituto Bíblico, né? Onde se ensinava a palavra de Deus e às vezes até ia a fundo, né, nos ensinamentos bíblicos. Então era conhecido como Instituto Bíblico. Sem aí aquela preocupação de um diploma, né, de tornar conhecido. E também depois veio o seminário, né, seminário teológico, certo? Então parece que deixou aí uma impressão que seria um grau mais elevado, né? Então, Instituto Bíblico, aí depois seminário, e depois, então, faculdade. Hoje, quem não tem aí uma universidade, né, não fez aí uma faculdade teológica, especialmente os pastores, pregadores, a primeira coisa que muitos querem saber é: você cursou alguma faculdade? Né? Então, muitos fazem questão justamente para fins de status, né? Na minha opinião, deveria continuar Instituto Bíblico, seminário e mesmo a faculdade, que procura avançar um pouco mais em algumas áreas, muitas matérias que nós julgamos ser necessárias. É muito bom para o nosso conhecimento, mas não tanto quanto um curso bíblico, né, que vai mais a fundo na leitura da palavra de Deus. Muito bem. Agora, uma coisa que não deveria ser desprezada jamais, 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 em uma faculdade, em uma universidade, num
seminário e no Instituto Bíblico, é justamente o nosso tema dessa primeira aula, concorda? Coisas que eu vos tenho mandado. É de suma importância que conheçamos tudo aquilo que o Senhor nos mandou. Nós pregamos domingo ou sábado, não sei, sobre a parte da lei, né? E que consta ali mais de 600 ordenanças, né? Mais de 600 ordenanças de Deus para a nação de Israel. E até usamos um termo, eu não recordo, né? Mas era importantíssimo que todos conhecessem. Importantíssimo não, era exigido, né? Que todos conhecessem aquilo que Deus passou para a cédula, né? A cédula que foi cravada, né, na cruz, né? Então, aquela cédula constando tudo aquilo que Deus havia passado para Moisés, para que Moisés passasse para a nação de Israel, né? Então, era exigido por Deus que todos tomassem conhecimento de tudo aquilo que Deus havia passado no Monte Sinai, ali no Monte Horebe. Correto? É interessante. Aí Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, estabeleceu uma nova aliança. Nessa nova aliança, aquela cédula de ensinamento, de exigências, não estava fazendo parte, com exceção de alguns mandamentos, que permanecem até hoje, certo? Inclusive, aquela ordem de Deus, o homem não deve cortar a ponta da barba, da barba, né? Você já leu isso aí? Então faz parte. É só para que você tenha uma noção que Deus fazia questão que todos os homens tomassem conhecimento. Não se deve cortar a ponta da barba. Certo? Então, Jesus veio, Jesus cumpriu tudo, conforme nós pregamos, pegou, então, como é que chama que eu falei? Ok? E cravou na cruz. A cédula. Hã? Cédula. A cédula. Né? Então, ok. Não existe mais. Mas note bem que Jesus Cristo, nessa nova aliança, ele também estabeleceu muitas coisas para nós. Correto? E antes de Jesus Cristo ascender-se ao Pai, o que é que ele fez? Chamou ali a sua igreja, os apóstolos, e transmitiu aquela mensagem poderosa, né, que se encontra em Mateus, capítulo 28, verso 19, conforme todos já sabem. Vamos ver aqui rapidinho, Mateus 28, que eu acho que ainda não está ali. Olha, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Foi o que Jesus Cristo passou para a sua igreja, né? Fazendo então o quê? Questão do quê? Que tudo aquilo que foi passado por Jesus, foi ensinado,
que todos os salvos, todas as nações tomassem realmente conhecimento. Eu pergunto, meus queridos irmãos, por quê? Por que que não tem sido tão valorizado aquilo que Jesus Cristo ensinou? E não pediu, mas ordenou todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo, tudo. Eu vou citar só um pedacinho antes da gente dar início aqui, só para os irmãos terem uma noção como que vai prosseguir a nossa aula, né? A nossa aula. Quando Jesus Cristo falou assim, olha, está escrito lá na lei, no mandamento, está escrito assim, não adulterarás, ok? Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com cobiça já pecou, já adulterou em seu coração. Agora, eu pergunto, é uma ordem de Cristo? É um ensinamento de Cristo ou não? Sim, né? Mas muitas vezes o povo de Deus não leva tão a sério em conhecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas eu repito, é de fundamental importância que nós conheçamos tudo aquilo que ele ensinou. Porque não somente ensinou, mas ele ordenou que eu vos tenho ordenado. Irmãos, a responsabilidade é muito grande. Não para aquele que às vezes não está tão aí com as coisas de Deus, então não tem. Mas aquele que quer levar à risca as coisas de Deus, então vai fazer questão de tomar conhecimento tudo aquilo que ele ordenou. Não, ele não pediu, ele ordenou. Mas como que eu vou observar algo que ele ordenou, sendo que eu não tenho conhecimento? Então aí a gente volta àquele texto lá de Abacuque 2:2. Abacuque, escreva bem legível, numa tábua, para que todos que passam correndo consigam ler aquilo que eu estou passando, mandando. Né? Então, meus irmãos, eu quero dizer a você, meu irmão, minha querida irmã, que essa aula teológica não é para tomar conhecimento de muitas coisas que são passadas, ensinadas em uma faculdade, né? E tem muitas coisas boas, indiscutivelmente, mas realmente aquilo que vem lá do coração de Deus para nós, que é o mais importante. Você pode conhecer tudo. Você pode ter vários diplomas de instituto bíblico, de seminário, de faculdade, pode ter vários diplomas. Você pode ter lido a Bíblia inteirinha diversas vezes. Mas se você desconhecer aquilo que o Senhor ensinou e exigiu que obedecessem, então não tem nenhum valor. Então, eu sei que as nossas aulas não vão servir para muitos, mas para você que realmente quer se aprofundar no conhecimento de teologia, então você vai gostar
das nossas almas. Ok? Deu para entender o raciocínio, como que funciona? Então eu vou repetir. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas, primeiramente, Jesus, conversando com a sua igreja, com seus apóstolos, ele passou uma ordem para eles. Ide, ensinai todas as nações. Muito bem. Mateus 28 e 20, né? Então, a primeira ordem de Jesus não foi para ensinar os convertidos, mas ensinar todas as nações. E quando ele fala sobre todas as nações, ali está incluso aquele mendigo, o rico, o mais rico, aquele que tem uma posição bem baixa ou não tem nenhuma posição, e aquele que tem uma posição mais elevada. Então, quando ele fala todas as nações, o ensinamento deve abranger o mundo inteiro. Eu quero dizer a você que esta ordem de Jesus é para mim e para você também. Eu posso não levar a sério esta ordem de Jesus e você também não. Certo? Pode até ser que não levemos a sério esta ordem do Senhor, mas é uma ordem para nós. Para nós. Por quê? Porque somos responsáveis por todas as nações. Né? Eu glorifico muito a Deus, e pode ser que você também tenha glorificado sempre, pelo fato desse evangelho ter chegado até nós. Ok? Por que esse evangelho chegou até nós e hoje eu sou salvo e você é salvo também, salvo? Por quê? Porque alguém cumpriu na íntegra a ordem de Jesus, deixou os Estados Unidos, deixou a França, deixou lá outros países, a Suíça, que tinha muitos cristãos na Suíça, e chegou até nós o Evangelho. Quantos jovens sofreram? Quantas criancinhas, adolescentes, velhinhos, que ao cumprir a ordem de Jesus, deixou seus lares, suas igrejas, seus colegas, a escola, deixou tudo e veio para o Brasil, foi para o Japão, foi para outro lugar. Hoje o Evangelho já chegou quase praticamente em todas as nações, glória a Deus por isso. Então, porque alguém cumpriu na íntegra, certo? Então, eu sou responsável para a continuidade e você também é responsável. Porque a ordem foi dada, né? E ela não foi recolhida, jamais. E é a ordem de Jesus para ensinar todas as nações. Então, a ordem de Jesus para todas as nações, qual seria? Vamos ver. Vamos tomar um pouquinho d'água. A Mameira entrou, José Jasso. Irmão José Jasso chegou. Mameira, pastor Fernando do Estado Unido. Mameira, pastor Fernando, ok. O Fábio, a irmã Sandra. Irmão Fábio, irmã Sandra. Amém. Stephanie e Ailton. Quem? Stephanie e Ailton. A Stephanie e a Ailton. Então, uma boa noite para todos, ok? Vamos ser sem pressa, mas eu quero deixar bem claro. Essa primeira parte da lição de hoje vai falar somente para aqueles que ainda não são cristãos.
mas o nosso dever. É o nosso dever. E nós vamos ler, vamos fazer questão de ler as referências, ok? Se os irmãos não acharem, nós vamos fazer a leitura e vocês poderão acompanhar. A letra A, então, está dizendo o seguinte: fazer a vontade de meu Pai. Ide, ensinai todas as nações a fazer a vontade de meu Pai. Vamos ler Mateus 7, 21. Se os irmãos não acharam, acompanhe aí, por favor. Se estiver achando também, né? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Todos os religiosos devem ter esse conhecimento. Irmãos, eu postei hoje no Face sobre alguma coisa e eu disse que mais ou menos 70% dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra ainda não tem Jesus como Salvador. Poderia dizer 7 vezes 3, 21, né? Ou seria 2 bilhões e 100 mil pessoas salvas, aproximadamente. Vamos colocar, exagerando um pouco, 5 bilhões de seres humanos ainda não têm Jesus como Salvador. Você já pensou nisso? Vamos colocar 2 bilhões de habitantes são salvos e 5 bilhões ainda não são salvos. É muita gente. Só que nesses 5 bilhões tem pessoas religiosas, bondosas, confiando na salvação pelo batismo, confiando na salvação pelas obras, enfim, né, se apegaram a uma religião, e às vezes a religião até demoníaca, satânica, né? Agora, toda essa gente, todo esse pessoal precisa passar por isso aqui. Fazer a vontade de meu Pai. E no 12:50 do mesmo Mateus, vamos ver o que diz. Porque qualquer que fazer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Fazer a vontade de meu Pai. Então, torna-se membro da minha família, disse Jesus. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Faz parte da minha família aquele que faz a vontade de meu Pai. Falando com aquele que ainda não tem Jesus. Com esses 5 bilhões, 5 bilhões de pessoas, né? Aí, voltando no primeiro versículo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos. Então, é necessário fazer a vontade de meu Pai, disse Jesus. Vamos para a letra B. Ok, a letra B. Isso aí vai ficar aí registrado, depois vocês podem acompanhar. Qual é a vontade
do Pai. Qual é a vontade do Pai? Tem muitos que já explode logo, já fala. A vontade do Pai é que amemos uns aos outros, amemos a Deus sobre todas as coisas. Ok. Mas não é só isso. Vamos examinar o que as pessoas do mundo precisam realmente fazer a vontade do Pai. Como? Aqui está dizendo então: examinai tudo o que ele deixou escrito para ter segurança própria. Não está se referindo a dízimo, não está se referindo a outra coisa, mas somente para aquela condição de pecador, de destituído da glória de Deus. Examinar tudo para tomar conhecimento, segura convicção de o que fazer para destruir aquela barreira, aquela amizade, a inimizade entre a pessoa e Deus. Então deve examinar tudo. Vamos ver João 5,39? Se você não achar, não tem problema. Mas depois você pode anotar. Ok? Quem está dizendo é o próprio Jesus. Examinais as Escrituras, tudo que está escrito, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É uma ordem de Deus para o homem, para a mulher, que ainda não tem Jesus, examinar as Escrituras. Por quê? Para que quando disser, eu aceito Jesus como Salvador, quando chegar à conclusão final que nós vamos ver, tenha plena convicção. E não apenas porque alguém ensinou, porque alguém instruiu. Não, ele vai examinar aquela mensagem à luz da palavra de Deus. Então, após o exame, ele vai ter a sua própria convicção. Realmente, Jesus falou isto. Jesus ensinou esta mensagem. Deu para entender? Será que nós temos passado para o mundo essa mensagem? Olha, você precisa de examinar a Bíblia. Certo? Será que temos feito isso? Então está em João 5,39. Vamos passar para o 6. Espero que dê para chegar até o final. Eu creio que vai dar. Mas não é até as 9 horas, não. Muito bem. Olha que bênção. O que o pecador precisa de conhecer? A fim de fazer a vontade de meu Pai, disse Jesus. A vontade de meu Pai é reconhecimento e arrependimento. Eu coloquei aqui como mãos dadas. Né? Não pode mais. Hã? Não pode mais? Ah, sim. Reconhecimento. É isso aqui. E arrependimento. Qual é a vontade de meu Pai? Qual é? Reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer, em primeiro lugar, a sua vida pecaminosa diante de Deus. Não tem como ser salvo sem reconhecer que é pecado. Ah, eu aceito Jesus, etc. Já vai lá no patamar, né, no degrau seguinte.
Só que eu não reconheço que eu sou um pecador ou uma pecadora, né? Então, o reconhecimento é fundamental da sua real condição diante de Deus, né? E olha que não é nada agradável. Pecador destituído da glória de Deus, sem nenhum direito de entrar no céu após a morte, não. Ou mesmo depois do julgamento final. Em uma condição morta espiritualmente. É uma pessoa morta espiritualmente, né? Debaixo da ira de Deus. Então, tudo quanto é coisa ruim com respeito ao homem e Deus, é o que a pessoa está reconhecendo. Olhando para os seus pecados cometidos, ainda que se julgue não muito grave, mas cometeu o primeiro pecado que o feriu, que o matou. Então, ele vai reconhecer aquilo ali. Mas somente reconhecer não vai resolver nada, concorda? Então, vai ter que ter o quê? Arrependimento. É igual um filho, quando faz algo errado para o pai ou a mãe, e depois bate aquele arrependimento. Ou um pai ou uma mãe, quando faz algo de errado para com o filho, o irmão, etc. Aí vem aquele arrependimento, aquela tristeza. Então, é necessário, para agradar a Deus, reconhecer o real estado, condição diante de Deus, e logo em seguida, o arrependimento. É fundamental que o homem que nós evangelizamos, ensinamos, conheça essas duas coisas. Ok? Então está aí em Mateus 4, 16 e 17. Vamos lá, meus irmãos. Mateus capítulo 4, verso 16 e 17. O povo que estava assentado em trevas. Quem está em trevas? As pessoas que não têm Jesus. Viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aí começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando a pessoa reconhece que está em pecado, ele reconhece que está em trevas, concorda? E naquele momento que ele se encontra em trevas, ali se julga em trevas, em seu interior, aí ele vai ver a luz através do quê? Do exame da palavra de Deus. Não tem como. Aí diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento, então, vai levar a pessoa a um outro passo muito importante, a fim de fazer parte do reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver a letra D. Somente reconhecimento, arrependimento, né? Também não vai resolver nada. Então, a letra D. Enquanto comentamos, você pode achar João 3,18. Crer, gostoso, crer confiadamente no poder salvador de Jesus. Fazer a vontade do Pai. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que examine as Escrituras
para tomar conhecimento da salvação, do caminho do Senhor, etc. Isto é a vontade de Deus. Qual é ainda a vontade do Pai? Ainda não está completo, né? Deu para entender? Reconhecimento e arrependimento. Isto é a vontade do Pai. Mas ainda não é suficiente. Agora, então, nós vemos aqui, crer confiadamente no poder salvador de Jesus. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa. João 3,18, vamos lá. Devagar a gente vai chegar lá. Muito bem, já achou aí? Quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Oh, meu Deus, o mundo não conhece essas coisas. Eu sei que é uma lição muito simples, né? É uma lição muito humilde. Mas o mundo não conhece essas maravilhas. Nem a letra A, B e C e D que nós estamos agora, eles não conhecem nem essa parte e precisam de conhecer. Para que se desprenda de religião, de filosofias, de tanta coisa, né? Então, é a vontade do Pai que crê confiadamente no poder salvador de Jesus. Jesus pode. Ele pode perdoar os meus pecados, ele pode salvar a minha alma, ele pode reconciliar a minha vida com Deus. É isso aí que o homem sem Cristo, a mulher sem Cristo, precisa de reconhecer, de crer que Jesus pode unir a mão de Deus com a sua mão, com a mão daquele que ainda não tem Jesus. É a vontade de Deus. Bem, se tiver acompanhado de outra coisa, vai valer ainda, mas ainda falta uma coisinha. Ok? Crer confiadamente no poder salvador de Jesus. Marque bem isso aí na sua cabeça. Ah, nós já lemos? Não, né? Já. Já lemos. Ok. 3,18. Quem crê não é condenado. Ok? Irmãos, quem é que está falando isso aí? Quem, Dilane? Jesus. Jesus. Então é Jesus que falou para mim, é Jesus que falou para você, quem crê não é condenado. Mas agora ainda tem algo importante, né? Vamos fechar? Ainda não? Vamos para a letra E. Aí vem a confissão. Oh, glória a Deus! Se perguntar para o padre sobre confissão, ele vai falar, não, vai lá no... Como é que chama aquele negócio, Marina? Confessório? Confessionário. Confessionário. Confessionário? É isso mesmo? Isso. Perguntei para a Marina porque ela foi daquele tempo, né? Confessionário. Vai lá no confessionário confessar os seus pecados. Irmãos, quantas pessoas estão iludidos em confessar os pecados para um homem, para um líder religioso? No passado havia a venda de indulgências. Pessoas cometiam pecados e confessavam e pagavam um determinado valor. Foi através dessa venda de indulgência que Martinho Lutero ele se revoltou, né, e fundou a Igreja Luterana. Então, não está falando sobre confissão de pecado. A pessoa, quando crê em Jesus como Salvador, já
confessou os seus pecados através do arrependimento e Jesus perdoou, então não precisa mais confessar pecados para ninguém, nem para o pastor, nem para qualquer irmão, diácono, para a igreja, não. Aquele acerto já foi feito entre o pecador e Deus. Somente Deus e o pecador e a pecadora, acabou ali, acabou. Agora, para completar esta confissão que está falando aqui, é o que está registrado lá em Romanos 10, 8, até o 10 e depois o 13. Vamos ver? Você já achou? Romanos 10, vamos lá. Não precisa pressa, porque é uma aula teológica, ciência de Deus, as maravilhas de Deus. Vamos lá, verso 8. Mas que diz? Paulo está falando. Que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. É a primeira parte que o Senhor falou, né? Examinai as Escrituras. Então você seguiu a risca. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, fique sabendo, tome conhecimento, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça diante de Deus e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, não tem nada a ver com confissão de pecados. É fazer aquilo que eu fiz, que você fez. Eu aceito Jesus como meu Salvador. É essa confissão. Agora, alguém pode perguntar, mas pastor, espera lá. Se a pessoa estiver em algum determinado lugar, ele aceita Jesus, então ele vai confessar para quem? Então não vai ter salvação? Não. A partir do pensamento, é como se saísse da boca, quando você fala, eu aceito Jesus como meu Salvador, ou então apenas... Essa confissão que Deus quer, que saia realmente da sua boca, do seu coração, que saia para fora, eu aceito Jesus como meu Salvador. E o verso 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, meu Salvador, eu aceito Jesus como meu Salvador. Olha, o A, fazer a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Examinai as Escrituras. Reconheça que é pecador e se arrependa. Crê confiadamente no poder salvador de Jesus. E agora, confissão que recebe Jesus como Salvador. Aquele que invocar o nome do Senhor, ali não tem Maria, não tem Aparecida, não tem Benedito, não tem Joaquim, não tem religião, não tem a religião do papai, da mamãe, não tem o batismo, não tem nada. É invocar o nome do Senhor. Senhor, eu aceito Jesus como Salvador. Aí Paulo está dizendo, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ok? Que bênção.
tudo isso está na ordem de Jesus para todas as nações. Temos mais alguma coisa? Vamos lá? Nós não vamos avançar, mas também não vamos ficar tão pouquinho, né? Senão não dá. Vamos terminar pelo menos a parte das nações, ok? Vai perder a audiência. Ah. Mas que está dizendo que vai perder a audiência, mas se tiver apenas um interessado, amém. Mas tem bastante, tem 18 aparelhinhos aí. Amém? Só que esse instituto bíblico aqui, esse seminário teológico, essa faculdade teológica, não tem recreio, certo? Para tomar um cafezinho. Então nós vamos direto. Olha, ainda faz parte das nações. Irmãos, por favor, coloca todas essas coisas em seu coração para você sentir uma responsabilidade muito grande. E a gente vai acabar ficando com vergonha, mas essas coisas eu não tenho ensinado para as nações. Mas Deus falou para você, ensine. Ele mandou ensinar. Segurança na meditação da nova aliança entre Deus e o homem. Nós já temos essa convicção, nós já aprendemos, graças a Deus, estamos convictos, amém? Amém. Mas as pessoas que ainda não têm Jesus não têm esse conhecimento. Então, enquanto você acha aqui, 1 Timóteo, vamos comentar um pouquinho. Segurança na meditação da nova aliança entre Deus e o homem. E olha que essa nova aliança entre Deus e o homem é uma das melhores alianças que houve. Ela é maravilhosa demais. Vamos ver o que Timóteo está dizendo, ou Paulo a Timóteo. Vamos lá. 2:5. Oh, gostoso ter esse conhecimento. Porque há um só Deus e um só mediador. Tem uma reza que diz assim, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Não precisamos ter medo de falar não, porque a Bíblia está dizendo o contrário, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Está colocando ela como mediadora, concorda? Então ela não pode rogar por ninguém, porque há um só Deus e um só mediador, um só, entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Eu não preciso de nenhum mediador fora de Jesus, amém? E você? Então é necessário que tenha segurança dessa nova aliança. Agora não é mais mediador um animalzinho. Pegava aí um cordeirinho, pegava aí um cabritinho, pegava aí um bezerrinho, ia até o sacerdote, oferecia, queimava aquele coitadinho inocente. Às vezes uma pombinha pegava no pescocinho dela e, meu Deus do céu, é triste, né? Pegava o pescocinho da pombinha, assim, da rolinha, e fazia assim, ó, e torcia, e oferecia para Deus, e aquilo ali mediava entre o pecador e Deus. Mas agora o texto está dizendo, na nova aliança, ó pecador, ó pecadora, existe só um homem, Jesus Cristo. Então não adianta. Deixa eu falar alguma coisa aqui. Pode ser que tenha algum irmão que costuma orar e pede para Deus. Ó Deus, abençoe minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe. Amém. Deus não vai te ouvir e atender. Sabe por quê?
Porque ele mandou você examinar as Escrituras para conhecer aquela passagem que Jesus falou, tudo aquilo que vós pedirdes a Deus em meu nome, disse Jesus, eu vos concederei. Eu vos concederei. É Ele que concede. Primeiro, pede para Deus, em nome de Jesus. Então vai ser atendido, vai ser ouvido. Mas tem muitos que ora, e faz aquela oração longa, cheia de fervor. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ó Deus de Abraão. E fecha. Amém? Tudo em vão, porque o Senhor falou, examina as Escrituras, para tomar conhecimento que tudo que pedires a Deus em meu nome, eu vos concederei. Porque é o único mediador entre o homem e Deus. Amém? Ele é suficiente para você? Para mim, ele é. Eu não preciso de mais ninguém. Para mediar entre eu e Deus, não. Porque foi ele que morreu, né? Ok? Vamos em frente? Eu sei que nem todos gostam da minha lição, mas é isso aí. Vamos continuar lendo, ainda tem mais um. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, então segurança na meditação da nova aliança, porque ele deu-se a si mesmo. Hebreus 12, 24. Oh, gostoso, vamos lá. Depois vocês vão jantar mais cedo hoje, lá para as 10 horas. Não. Faço questão que você ache aí na Bíblia, ou no seu aparelhinho, não sei. Já achou? Amém? Hebreus 12, 24. Tá aí. No aparelho não tem como te ouvir. Hã? Se achar no aparelho não tem como te ouvir. No aparelhinho não tem? E a Jesus, oh glória a Deus, o mediador de uma nova aliança. Velho Testamento, Novo Testamento. Velha aliança, nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Irmãos, vamos ver se você sabia disso. Por que Deus fala sobre o sangue de Abel? O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Por que ele fala o sangue de Abel? Quando Caim matou Abel e o sangue dele foi derramado na terra, Deus falou de alto a baixo com Caim. Caim, onde está Abel, seu irmão? E Caim imediatamente respondeu, Senhor, sou eu o guardador do meu irmão? Eu não sei. Eu não sei. Sou eu o guardador? E Deus falou, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Né? Então é por isso que o Senhor está falando através do livro de Hebreus, o sangue da aspersão de Cristo fala melhor do que o de Abel, porque o Senhor recebeu o sangue de Jesus que foi derramado. É como se todos nós fôssemos homicidas, porque ele morreu por todos nós. O sangue foi derramado por cada um de nós. E é por isso que o homem que rejeitar Jesus vai para o inferno e depois para o lago de fogo. Não é porque Deus está mandando, porque Deus é ruim, porque Deus não escolheu, não tem nada a ver com isso. Mas é justamente porque ele vai morrer como um homicida, porque Jesus morreu por ele. Então, meus irmãos, esta
é a nova aliança entre Deus e o homem. E esta nova aliança, tem muitos cristãos que não estão pregando. As faculdades às vezes não estão pregando isso. Mas é necessário ensinar. Por quê? Porque ordem de Deus. Ide, ensinai todas as nações. Nações é a ordem de Deus, que vocês passam por isto, isto e isto. É ordem de Deus, não é um pedido. Vamos para o G. Oh, meus irmãos, está terminando. Eu acho que 1 hora e pouco tá bom, né? Para não perder os alunos. Ah, tá. Já perdi um pouco. Já perdeu, mas não tem problema, não estou tão preocupado, né? É a letra G. Vamos encerrar com a letra G de Genésio. Ok. O G de Guaraná da Antártica, que eu gosto muito. Reconhecimento da salvação pela graça por meio da fé. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que realmente faz a vontade de meu Pai. E é a vontade do Pai que haja esse reconhecimento e conhecimento da salvação pela graça. Não por intermédio de batismo, de religião, de mérito próprio. Religião do meu pai, da minha mãe, etc. Não. Tem que reconhecer que foi salvo, que é salvo inteiramente pela graça, por meio da fé na palavra de Deus. Aí está lá em Efésios 2, 8 e 9. Ok? Vamos lá? Por quê? Você já achou aí Efésios 2, 8 e 9? Vamos lá? É bem conhecido, né? De todos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela não brota em nós. Tem muitos que falam, eu já nasci salvo. Quando minha mãe me colocou no mundo, eu já nasci salvo, ou salva. Isso aí não brota em nós, ok? É um dom de Deus. Não vem das obras nossas para que ninguém se glorie. Irmãos, aqui está manifesto o poder de Deus, né? Através da graça. É um presente imerecido, é algo que Deus dá para o ser humano, que ele não merece, mas ao mesmo tempo ele passa a ser merecedor, porque a fé que ele tem vai realmente fazer com que ele examina as Escrituras, que ele reconheça realmente, né, e se arrepende dos pecados. Ele crê confiadamente no poder salvador de Jesus, ele faz a confissão, ele tem a segurança da nova aliança, e ele crê que a salvação agora é inteiramente pela graça de Deus, não existe mais nada. A salvação é pela graça, só isso. Então ele crê. Conforme eu criei, conforme você creu também. Né? Então, naquele momento que nós cremos que a salvação é inteiramente pela graça de Deus, aí você vai falar, eu não mereço a salvação, e realmente nós não merecíamos. Mas o que move o coração e nos dá realmente a salvação, o direito da vida eterna, é justamente a nossa fé. A Bíblia diz que Abraão
foi justificado, não pelas obras, mas pela fé. Você sabia que antes das obras vem a fé? Por que quando Deus falou para Abraão, Abraão, vai lá e mata seu filho. Ofereça em sacrifício. E Abraão foi lá, né? E a hora que ele ia matar o filho, eu acho que ele foi bem devagarzinho, esperando que o anjo bradasse, né? Mas ele ia fazer, ele ia matar, ele ia lá devagarzinho. E eu demoraria um pouquinho mais, né, Dilane? Mas por quê que Abraão teve obras? Primeiramente veio a fé, né? Jamais ele faria aquilo ali se não fosse a fé que era Deus que estava falando e que Deus teria condições de restituir e cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Que ele seria pai de multidões, de nações. Então, Abraão primeiramente teve fé. A nossa fé veio em primeiro lugar para examinar a Bíblia, reconhecendo que é a palavra de Deus. E a sequência que nós já falamos, não vamos repetir. Então a nossa fé foi nos levando até o reconhecimento que a salvação nossa é inteiramente pela graça. Não existe outro meio de salvação a não ser a graça de Deus. A graça de Jesus, não tem outro meio. Aí a nossa fé nos levou a falar: eu aceito realmente essa graça. Amém? Então, naquele momento que eu disse, que você disse, eu aceito esta graça, poxa vida, salvo, preparadíssimo. Aí pode voltar naquele versículo, oh meu Deus, agora sai daqui, ora, sai daqui e volta lá, quando Jesus falou: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí eu olho aqui, a Renilde olha, a Dilane olha, e você olha também, e aquela voto que você fez, né? Recebeu a salvação pela graça, e você vai aqui e fala assim: puxa vida, fazer a vontade do meu Pai, do Pai de Jesus, eu fiz a vontade dele, passei por todo esse processo aqui, examinei a Escritura e confiei, reconheci meu pecado, etc, etc, e reconheci a graça salvadora de Jesus, e a fé me levou a receber Jesus como meu Salvador. Então agora sim eu posso dizer: Senhor, Senhor, sabendo que entrarei no reino de Deus. Por quê? Eu fiz o quê? Eu fiz a vontade do Pai de Jesus. Oh, gostoso. Ah, irmãos, às vezes eu me emociono, né, com o Instituto Bíblico, né? Mas a primeira parte, ide, ensinai todas as nações. É somente isso. Só que isto você tem que ensinar. Nós resumimos muito em nosso evangelismo, etc. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que façamos por completo a obra dele, sim. Né? Agora, a próxima lição, esta é a primeira lição de hoje. Nós temos aqui o intermediário. O que é que eu quis dizer? Ou seja, pós-salvação e demais conhecimento. Vamos ler 1 Timóteo 2,4? Nós não vamos dar sequência, vamos fechar por aqui. Mas você vai ver a próxima lição, se você se interessar. 1 Timóteo 2, verso 4. Vamos lá, meus filhos.
1 Timóteo 2:4. Você já achou aí? Então presta atenção. Quer que todos os homens se salvem. A primeira parte que nós estamos fechando hoje. E de ensinar todas as nações. Tudo aquilo que eu te passei é para a pessoa não crente. Agora está dizendo, quer que todos os homens se salvem, não apenas os escolhidos, pelo amor de Deus, mas todos os homens se salvem e venham, depois de salvo, ao conhecimento da verdade. É o que nós vamos meditar na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Então, é um intermediário. Ok? Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aí com 15 aparelhinhos, mais os que estão aí ao lado. Eu não sei quem está participando ou não, mas eu espero em Deus que essa primeira lição tenha te ajudado e tenha falado profundamente ao seu coração, como falou no meu coração, né? E que nós possamos dar continuidade, aprendendo mais da palavra de Deus. São os estudos teológicos, ciências de Deus. Que nós possamos dar continuidade. Oremos para nós terminarmos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por essa primeira aula teológica. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a graça, a bondade de conhecer a Tua palavra através do Espírito Santo que nos orienta. Neste momento eu peço em favor de cada irmão, cada irmã, que aí se sentem agora como aluno desse curso teológico, para que realmente aprendam e coloquem em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Aceita a nossa gratidão pela vida do irmão André, que já está melhor. Agora peço ao Pai pelo pastor Gervásio, também pela filha. Ó meu Deus, repreenda, ó Pai, aquela enfermidade, que tenha uma boa noite, uma boa recuperação, para a nossa alegria, ó Pai. E assim abençoa todos que estão enfermos. Nos dê uma boa noite na Tua paz. Continue nos guardando conforme tem guardado, nos protegendo conforme tem nos protegido. Ó Pai, ajuda-nos. Nós oramos e te agradecemos. Em nome e por amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. O irmão Ailton também está participando, viu? Irmão Ailton também participou, Deus que abençoe. Então, a todos uma boa noite, muito obrigado. Amanhã às 20 horas teremos culto de oração no templo da igreja com os irmãos, onde tivemos a reunião com as irmãs. Foi muito bom, com 11 irmãs presentes. E amanhã com os homens. Também vamos aproveitar esses pedidos, né, que está sendo feito. Vamos orar lá, irmã Alzira, né, intercedendo, agradecendo, e os demais irmãos também, né, o irmão Edivaldo, né, Neves, que agradece, e também orar pelo irmão lá de Minas Gerais, né, que está aí com coronavírus. Já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada, Jefferson, né, O Emerson. O Emerson. Então vamos continuar orando em favor de todos, né. E sábado às 20 horas, se Deus quiser, mais um culto online, se o Senhor nos permitir. E também no domingo, a escola bíblica dominical. E às 20 horas, mais um culto. Orem pela minha garganta, ela não pode ir muito além, né? Mas Deus tem sustentado, continue orando muito por nós. Estarei orando por todos vós. Um abração bem forte, vamos desligar. Bom jantar para todos.